Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para algumas notícias do nosso gigantesco da colina, quase 24 horas depois de um dos maiores vexames do Vasco nos últimos tempos. Eu não estou aqui para me esconder nesse momento. Ontem fizemos uma live pós-jogo, falamos sobre todos os assuntos e eu vou também resumir aqui nesse vídeo algumas opiniões que eu tenho a respeito de tudo que vem acontecendo no Vasco nesse ano de 2023, mas eu vou te pedir aquela força. Eu sei que hoje tem sido um dia difícil, um dia chato, tá todo mundo num clima muito ruim, mas a gente vai tentar fazer o melhor vídeo para informar o torcedor vascaíno que tá aí do outro lado. Então dá uma moral, vai ali no like, senta o martelo no like, por favor, deixa o seu comentário, claro, inscreva-se no canal e aqui embaixo tem a nossa informação para você entrar no WhatsApp, no nosso grupo de membros, concorrer a camisas do Vasco, concorrer a outros prêmios, a participar de live conosco aqui no canal, enfim, muitas coisas para a gente trocar ideia. Rapaziada, ontem o Vasco teve a sua pior eliminação e, além disso, eu quero trazer dentro desse vídeo informações sobre Campuzano e Eduardo Sacha, dois jogadores que o Vasco vem em negociações e tem atualização, além de um jogador ex-Urubu oferecido ao Clube da Colina. Mas antes, eu prefiro bater o martelo para encerrar essa situação. Hoje no grupo de membros aqui do canal eu mandei um áudio de quase 4 minutos explicando todo o processo da SAF, toda a situação. E eu quero dividir para você, vascaíno, aqui um pouco do que eu penso em relação à crítica e a aproveitamento. Isso mesmo, a gente que se aproveita de crítica para explorar lado político. Então, para que você não seja utilizado de massa de manobra, uma vez que o canal Os Vascaínos não tem nenhuma relação com qualquer político que já tenha concorrido a algum cargo dentro do clube, eu tô aqui para te explicar algumas coisas muito importantes. Hoje, o Vasco da Gama é um time que tem aí investimento alto até o momento. O Vasco da Gama é um time que tem contratações, que tem bons nomes. O Pedro Raul, mesmo com todos os defeitos, era um cara cobiçado em quase 80% dos times da Série A e preferiu o Vasco, porque o Vasco tem grana e projeto para apresentar. O Jair poderia ter ido jogar Libertadores pelo Fluminense ou também aceitado propostas de fora, mas preferiu vir para o Vasco porque aqui tem projeto e tem dinheiro para pagar. Tem perspectiva de crescimento. E é justamente por isso, além de outras contratações, além do Puma, do Piton, que são ótimos jogadores, que vêm mal, já que o Vasco inteiro caiu, o Vasco foi lá dentro do mercado e buscou o Andrei, que também não vem bem, mas fez o Andrei ficar em São Januário graças a uma boa manobra feita pelo Paulo Brax. Paulo Brax, este, que é um cara que eu vivo cornetando aqui. Você que frequenta o canal sabe que aqui não tem ninguém passando pano para ninguém. Eu já critiquei muito o Paulo Brax. Eu já bati em várias ideias dele que eu não gosto. Mas eu não posso ser um cara injusto. Então a crítica a ser feita ao Vasco hoje, além de observar que o Vasco paga salários, que o Vasco paga as contas e que o Vasco está se organizando no extracampo, é onde mora essa divisão. A minha crítica é campo e bola. O planejamento feito até agora em relação a contratações, em relação a não fazer loucura com dinheiro, em relação a esperar um pouco para acertar com esse camisa 10, porque até agora não surgiu a oportunidade de trazer um cara à altura. E aproveito para te informar, o Barbieri pediu sim. É um consenso dentro do clube que o Vasco precisa de um 10 de peso, mas ainda não pintou a oportunidade disso acontecer, porque não é tão simples. Então, cara, olhando todo esse contexto de planejamento, eu não quero criticar o Vasco. Eu não critico a diretoria por isso, eu não critico a SAF por isso até agora. Agora, existe uma outra parte importante. Campo e bola. Ali dentro não é espaço para amizade, não é espaço para dar confiança e tomar atitudes para dar confiança.
e também não é ambiente para jogador ter vaga cativa. Então, nesse momento, eu quero primeiro bater na tecla de Andrei Santos. O Andrei é um jogador que veio para o Vasco, convocado para a seleção brasileira, um orgulho para o torcedor vascaíno, mas que está jogando muito abaixo daquilo que ele vem jogando. E aí é importante. O Andrei vem jogando abaixo por quê? Será que é porque ele está tirando o pé, porque não quer se machucar e tem seleção brasileira para jogar daqui a pouco? É uma teoria, mas eu não estou afirmando isso. O Andrei pode estar sofrendo para se entrosar com os novos companheiros de time? Pode acontecer. Mas a teoria do seu amigo do Canelas é uma teoria que envolve uma outra situação. Por que o Andrei virou primeiro volante? E ontem o professor Maurício Barbieri resolveu dizer que o Andrei estaria aí correspondendo à expectativa como primeiro volante. Expectativa de quem, professor Barbieri? Só a do senhor. Porque o torcedor do Vasco está vendo o Andrei em campo apagado. Um Andrei que não finaliza gol, um jogador que era um dos que mais finalizava gol em meses atrás, há 4 meses atrás, há 5 meses atrás. E hoje ele não tem um chute a gol com a camisa do Vasco. Uma finalização. Será que não é hora de pensar, professor Barbieri? O Vasco tinha um meio organizado. Rodrigo, bote certeiro, sempre tomando conta do meio campo e ajudando. O Jair, ajudando o Barros, ajudando o Teixeira, ajudando o Peck, ajudando o Pedro Raul. Porque é um 5 que dentro desse time propositivo e time intenso tem disposição para correr ali e para dar porrada, e para dividir bola, e para deixar cotovelo, e para não ter bobeira. O Rodrigo sai do time e o meio-campo do Vasco se desmonta. Será, professor Barbieri, que não é hora de pensar que o senhor pode estar cometendo alguns erros em relação a isso? E aí, Cauã Barros? Caramba! Moleque da base do Vasco, com uma história super bacana, de origens indígenas, um cara que jogou só clássicos com a camisa do Vasco e não tremeu em momento algum. Porque o Barros está no banco e o Jair, que vem caindo de produção, está jogando. Edu, mas você acabou de dizer que o Jair é um bom jogador, o Andrei é um bom jogador. Então, se não está funcionando, o problema mora no esquema. Então, meus amigos, eu queria dizer a vocês que algo saiu do trilho dentro do campo e bola. E na hora desse campo e bola, a gente vai cobrar mesmo. Eu não tenho compromisso com o Barbieri, com o Paulo Brax, com o Salgado, com o 777, com o raio que o parta. Meu compromisso é falar a verdade para você. E é o que eu estou te dizendo. A verdade é que no campo e bola, algo desandou nos últimos dias. Um Vasco que jogou mal contra o Bangu, mal contra o Flamengo e mal contra o ABC. Um Vasco que ontem jogou 45 minutos contra um time que estava todo dentro do campo de defesa e não deu nenhum chute a gol. Será que isso é normal? Mas aí é que vem a parada. Ah, mas a 777... Não. Eu não quero entrar nesse papo de diretoria. Para pensar. Hoje o Vasco pode cobrar os jogadores, o salário está em dia. Pode xingar o Pedro Raul. Ele não está correndo com o salário atrasado não, irmão. Pode cobrar. Ah, o Alex Teixeira não está jogando, que cobra dele. A camisa dele está aqui, ó. Sou fã. E mesmo assim acho que ontem foi um dos que mais brigou. Ah, o Gabriel Peck tem 100 e tantos jogos e 11 gols com a camisa do Vasco, sendo atacante. Cobra. Pode cobrar. Tá no seu direito. O que não dá é para explorar política e querer culpar 777 e blá 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 por conta de algo que acontece em campo e acontece com todos os times. O Vasco tá oscilando. Algo desandou. E agora, dentro da temporada, é a oportunidade da gente observar se o Maurício Barbieri vai ter culhão para pegar e fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Mudanças.
Domingo, Rodrigo é titular, amigo. Não tem conversa com ninguém. Domingo, se for o caso, Andrei ou Jair. Não tá dando os dois, não tão bem. Ou muda o esquema ou a forma que o Vasco vem jogando. Então é hora do seu Maurício Barbieri perceber. Mas não é hora da gente vir e achar que todo o processo está errado. Ou que tudo está errado dentro do clube. Você sabe por quê? Porque o Vasco, que ganhou do Botafogo e ganhou do Flamengo e perdeu para o Fluminense, jogando um bom futebol mesmo cheio de desfalques, é o mesmo Vasco que nas últimas 3 partidas decepcionou a gente e nos deixou puto, preocupado. Então margem para melhora tem. Vinha crescendo e vinha melhorando. Eu nem acho que o Barbieri é horroroso. Pelo contrário, eu acho que tem muita possibilidade de evoluir. Mas agora é hora de coragem. E por isso que o tema desse vídeo são os restos de um vexame que ficou. Sabe quais são esses restos? Muda! E muda agora. Mostra pro torcedor e mostra pro seu elenco, Barbieri, que quem manda é você. Ninguém tem vaga cativa. Quem tá mal, sai. Quem tá bem, entra. E para finalizar o assunto, antes de eu passar para a parte de reforços, quero dizer a você, vascaíno, isso é muito importante ser dito aqui. Não tem, passapano nem papinho. Pedro Raul não poderia ter batido pênalti. Não. Foram 2 pênaltis decisivos no ano e ele perdeu os 2. Por que ele foi bater um terceiro? Ah, mas ele é o artilheiro, ele tem que ter esse ganho de confiança. Beleza, vamos dar o ganho de confiança para ele num jogo Vasco e Cuiabá em São Januário, 3-0, pintou um pênalti. Bate, Pedro Raul, vai lá ganhar confiança. E aí vem batendo em sequência assim. Mas não vai bater em jogo decisivo de novo. Então ontem faltou coragem pro professor Maurício Barbieri chegar e falar: não, você não vai bater. A mesma coisa é a irresponsabilidade de permitir que Luca Orediano batesse pênalti mesmo depois de estar há 1 mês sem jogar bola. Bateu pênalti porque treinou escambau, cara. Treino é treino, jogo é jogo. Com o São Januário pulsando e o pau quebrando e a pressão, quem tinha que ter batido era o Léo. 1000 vezes o Léo. Porque é capitão do time. E é outro cara que recebe a minha crítica. Tinha que ter botado a bola debaixo do braço falando: galera, pera aí. Eu sou o líder. Eu vou bater. Passa a mão na bola aqui, ó. Vou bater, deixa que eu bato. Mas não o fez. E também fica essa crítica. Desculpa se eu não falei o que você queria ouvir, mas eu tô aqui para falar a verdade. O Vasco merece críticas, mas não merece exploração política dentro dessas críticas. E a crítica minha é campo e bola. Fora parte de planejamento, por enquanto, a gente tem que segurar. Tá sendo feito e não é simples. Muita coisa ruim estava morando ali dentro. Então eu carrego um pouco de calma. Galera, bom, a gente tenta mudar o clima aqui para falar um pouco de mercado da bola com vocês. Afinal, 2 jogadores estão negociando com o Vasco e a gente acaba de receber uma informação interessante. Ao que parece, o Vasco avançou na questão do Campuzano, volante do Boca Juniors, e também na questão do Eduardo Sacha, que vem para ser esse reserva do Pedro Raul, um jogador que vem do Atlético. São 2 empréstimos, o Vasco segue negociando, mas está próximo de um final feliz. Os 2 jogadores podem vir para reforçar o Vasco para o Campeonato Brasileiro. Outra situação que é interessante é que o Matheus Sávio, ex-jogador do Urubu, que hoje joga no Caxiua Rei Sol, inclusive é o time que eram donos, né, do passe do Pedro Raul, foi oferecido ao Vasco da Gama, um jogador que, na minha opinião, não tem nível para jogar no futebol brasileiro, muito menos com a camisa do Vasco, ex-jogador do Urubu, não tem o menor interesse nessa contratação, mas é lá dentro e caso faça, a gente vai estar aqui para cobrar, caso venha e não jogue bem. Matias Galarza, um jogador que, mais uma vez, volto no assunto. Um dia é banco, o outro não é relacionado, do nada aparece como titular. Isso é muito estranho. Ausência de coerência. Já tinha sido feito isso com o Zé Gabriel. Um dia titular, no outro nem relacionado. Foi feita a mesma coisa com Galarza. Galarza, que acabou de ser convocado para o amistoso do Paraguai contra o Chile. O jogador está convocado para a seleção paraguaia.
eu acho muito interessante. O cara é convocado para a seleção, aqui um dia ele é relacionado, no outro ele não é, o Vasco não se posiciona, vai emprestar ou não vai. Complicado. Professor Maurício Barbieri, meu recado diretamente para o senhor. Campuzano vem aí, camisa 5, jogador que vai ajudar demais, porque é esse jogador que faz a mesma função do Rodrigo. Eduardo Sacha chegando para ajudar na questão do ataque, um jogador que já teve bons momentos por aí, inclusive no Atlético, mas chega com muita desconfiança da minha parte. Mas o senhor Maurício Barbieri, coragem, tá? Tenha coragem, porque agora para o seu trabalho evoluir, você vai precisar tomar as rédeas desse elenco e ter coragem. Mudanças para domingo. Não espera a gente perder totalmente a paciência, não. Por enquanto, a gente está aqui tentando respeitar o trabalho e respeitar esse processo. Mas a gente não vai estar aqui para ser trouxa, para ser palhaço e muito menos para passar pano. Aqui é Vasco e o respeito é sempre ao Vasco da Gama e a você, que dá toda a credibilidade ao nosso trabalho assistindo a gente todo dia. E agora, fica uma sexta-feira à noite para tentar espairecer. Hoje não teremos live. Amanhã a gente volta com a live aqui no canal. São 2 dias de tensão. Confesso que dormir essa noite foi muito difícil. Tive uma péssima noite de sono. Mas a vida continua. E domingo a gente tem jogo. Rapaziada, um grande abraço. Peço desculpa se a energia desse vídeo não tá a mesma de sempre. Mas eu sou Vasco, tanto quanto vocês. Vocês sentem, eu sinto também. Mas estou aqui para dar a cara a tapa e aceito qualquer crítica de vocês aqui nos comentários, sem problemas. Somos Vasco. No final das contas, queremos o bem desse clube aqui. Valeu, galera. Tamo junto, um abraço. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no vídeo. Seja membro do canal, aqui na descrição tá explicando tudo. Vem pro Zap trocar ideia. E vamos sempre brigar pelo Vasco da Gama. Um abração, tamo junto e valeu.